Antes de começar aqui, não, com a terceira classe, vamos fazer alguns recuerdos, não, da primeira classe, já? Les havia comentado que muitas das cositas que eles estavam explicando era que para o entendimento, não, de lo que les iba a explicar hasta a classe de hoje, já? Então, aqui, não, temos o hígado, o estômago, temos aqui as vias biliares, temos repassado, não, os condutos, já? Hepático direito, esquerdo, conduto hepático comum, conduto colédoco, conduto cístico, a vesícula biliar, já? Hemos mencionado, não vê? A função do hígado, não? É um órgão multifuncional, tem várias funções, mas aqui o importante para nós outros é que é responsável, não, por a produção de la bilis, já? Então, produz aí mais ou menos 1 litro de bilis ao dia. Hemos dito que a vesícula não produz, a vesícula vai armazenar, não vê? Almacena aí uma pequena quantidade para que pueda ser utilizada de maneira mais imediata, não? Hemos repassado a composição da bilis, não vê? Então, os eletrolitos, água, proteínas, os sais biliares, pigmentos, colesterol, esses são os principais. A bilirrubina também aí na composição, não vê? E que a função aí principal de la bilis era descomponer la grasa, não vê? Então, descomponer, lo mesmo que aí degradar, não? Transformar em partículas menores, não? Essa partícula de grasa, já? E aí, hemos mencionado também um pouquinho do ciclo de la bilirrubina, não? Hemos mencionado só o resumo, não? Hemos dito que a bilirrubina indireta, não vê? Tem que ligar aqui adentro do hígado, não vê? E é aqui adentro do hígado que ocorre a conjugação, não vê? De la bilirrubina indireta. Vamos a poner aqui, novamente, bilirrubina indireta em bilirrubina direta. E aí, de acá, hemos mencionado que a bilirrubina direta é a pós-hepática, é a que sale, não vê? É a que se acumula aqui em caso de obstrução de vias biliares. Temos posto ela aqui afuera, não? Para que vocês não se olvidem, já? E aí, hemos mencionado as enfermidades, não? Que são 5, já? São 5 enfermidades de vias biliares. Hemos visto a colelitiase, que é quando há presença de lito no interior da vesícula biliar. Em la colelitiase não há processo inflamatório, não vê? Pero há uma característica aí desse dolor, que é um dolor menor a 6 horas, é um dolor que cede com analgesia, não vê? Hemos mencionado. Depois hemos dito que esse lito pode venir impactar-se aqui a nível do infundíbulo, ou a nível aqui de conduto cístico, não? Genera uma obstrução e isso genera uma inflamação da vesícula biliar, bem? Então, vocês se acordem também que aqui, a nível da segunda porção do duodeno, hemos mencionado uma receptora. Quem se acorda o nome da receptora que estava aqui a nível da segunda porção do duodeno? Colecistoquinina. Colecistoquinina, não vê? Hemos mencionado que essa receptora, a colecistoquinina, quando o paciente ingere alimento, que essas partículas não de grasa, principalmente, chegam cá a nível da segunda porção, essa receptora hace com que a vesícula se contraiga, não vê? Para que essa bilis que está almacenada pueda sair, pueda passar aqui pelo conduto cístico, colédoco, e ligar cá para cumprir sua função. E também envia uma señal para a ampolha de váter, não vê? Hemos dito que é uma ampolha que está assim, cerradita, controlada por um músculo, e que para que passe essa bilis, ele necessita abrir-se, não relaxar-se, já? E aí, também hemos mencionado que a bilirrubina direta, que é responsável, não também por dar coloração das heces, também tem sua função aqui a nível das partículas de grasa, não? Então, também são requeridas, também passam por acá, por el colédo, com ampolho de váter, chegam nessa região e vão emulsificar, não vê? Tornar mais blandita,
¿ya? Entonces, todo eso hemos mencionado na primeira classe. Depois hemos dicho, volvendo aqui nas enfermidades, que o lito, não, se pode ligar mais allá, se pode ligar aqui a nível do conduto colédoco. E aí, com isso, teríamos uma coledocolitiase, não vê? Hemos dito que esse lito aqui impactado no conduto colédoco, não, genera um sítio, não, um sítio de obstrução, inflamação local, não vê? Quando o paciente ingere alimentos que estimulam a colecistoquinina, que se contrai a vesícula, essa bilis que está aqui adentro não logra passar por esta obstrução, então se acumula aqui essa bilis. A bilirrubina, de igual maneira, se acumula também acá, não vê? Então, todo isso é sítio propício para proliferação de bactérias, não vê? E aí, com isso, nos pode levar a uma colanritis, não vê? Definição de colanritis, inflamação ou infecção de vias biliares, já? E, ao mesmo tempo, acá, com essa obstrução, temos uma colestase, não vê? Hemos dito que a colestase é justa alteração do fluxo normal de la bilis desde o hígado, que é quem está produzindo, não? Essa bilis tem que seguir também esse trajeto aqui por la via biliar principal, pero se há um processo obstrutivo, essa bilis não logra passar, de igual maneira se vai acumular aqui, não vê? Então, há 5 enfermidades aí de vias biliares. Hemos mencionado que essas 3 últimas, não? La coledocolitiasis, la colanritis e la colestasis, suelen ocorrer juntas, não vê? E por isso vamos estar repassando elas hoje dia, já? Se acordem de colecistites, não? A diferença clínica com colelitiasis em relação ao dolor. É um dolor maior a 6 horas, que não melhora com analgesia, não vê? O paciente pode apresentar febre, a conduta é quirúrgica, já? Então, se acordem desses detalhecitos que são importantes para seu exame de grado, já? Hasta aqui tudo bem? Alguma dúvida que quedou desse primeiro tema, dessa primeira parte? Como estamos? Tudo bem? Beatriz, Rafael, Mayra, yeah. Então, se seguimos, doutores. Vamos falar aqui das 3 enfermidades que eles haviam comentado, yeah? Se tenho uma obstrução do colédoco, isso me pode generar uma colanritis, yeah? Uma inflamação, infecção das vias biliares, e uma colestase também. As 3 suelen caminhar juntas. A clínica, doutores, dessas 3 enfermidades é a mesma clínica general que hemos visto na primeira classe. Como era a clínica general? Era um dolor súbito, não vê? Poderia ser insidioso, em hipocôndrio direito, que pode irradiar a espaldalda direita, a ombro direito. Um dolor, não vê? De caráter cólico, espasmódico. Um dolor de moderada a alta intensidade, que agrava no posterior à ingesta de alimentos grasosos ou colecistoquinéticos, já? Então, a clínica acaba sendo a mesma, um dolor hipocôndrio direito com todas essas características que hemos mencionado. Pero lo que tiene em comum, já, essas 3 enfermidades, mais especificamente a coledocolitiase, já, seria a triada coledocociana. La triada colédoco, não? Aqui está, colédoco de conduto colédoco. Está caracterizada por icterícia, acólia e colúria, já? Então, vocês já sabem, hemos explicado já todito na anterior classe, vocês já sabem por que passa essa triada coledocociana. Pero vamos estar aqui ligando os pontitos, não vê? Para que vocês possam fijar, não vê? O porquê ocorre essa triada. Qual era o conceito de icterícia, doutores? Vamos interagir um pouquinho mais hoje dia, já? Que era icterícia? Coloración amarilla de la Fiebre piel. de la piel. Ya, de la piel, perfeito. Pero no solamente de la piel, hay más. Mucosas también. De los ojos también. Mucosas e escleras, muito bem. Então, coloração amarillenta, não?
de la piel y escleras y mucosas. Incluso está aqui para vocês o conceito. Mirem, a barrita em seu material, já? Vamos a ter icterícia, doutores, quando as bilirrubinas totais estão por cima de 5 miligramos miligramos por ml, já? E por que ocorre lá que icterícia? Vocês já sabem, não? Vamos a ver aqui. Esse dibujo quedou um pouquinho feio, pero já está dibujado aqui. Ocorre la icterícia porque, por conta da obstrução do líquido que está aqui, a nível do conduto colédoco, essa bilirrubina direta, que é a pós-hepática, não logra passar e se acumula aqui. Pero se vai acumular onde especificamente? No torrente sanguíneo, não vê? E aí, quando se eleva por em cima de 5, temos a icterícia, já? Essa aqui tudo bem, não vê? Que era a acólia? Qual é o conceito de acólia? La pérdida de la coloración de las heces. Falta de coloração de las heces blanquecinas, não vê? Então, por que as heces se vuelven blanquecinas ou sem coloração? Vocês já sabem, hemos mencionado. La bilirrubina é responsável por dar a coloração de las heces, não vê? Essa bilirrubina tem que ligar hasta aqui a la segunda porção do duodeno. Vai cumprir sua função aqui a nível das partículas de grasa, pero vai seguir seu trajeto por o intestino, não vê? E sabemos que a partir do intestino grosso vai haver a formação de las heces, que é a partir dos alimentos que está sendo digerido, onde há presença de bilirrubina. Então, as heces saem com uma coloração. Incluso essa bilirrubina é eliminada por las heces em forma de estercobilina, não vê? Hemos mencionado. Pero se há um processo obstrutivo, essa bilirrubina não está, essa bilirrubina direta não está logrando passar, se está acumulando em torrente sanguíneo, está ligando bilirrubina aqui no intestino? Não está ligando bilirrubina no intestino. Então, as heces que se vão formar, se formam sim na coloração que deveriam receber deles, já? Por isso, temos lá a acólia, já? E la colúria, já? Que era la colúria? Conceito de colúria. A ver, quem se acuerda? Conceito de colúria. Aumento de la coloración de la orina. Aumento de urina hiperpigmentada, não vê? Uma urina hiperpigmentada. Por que ocorre isso? Porque essa bilirrubina que se acumulou aqui no torrente sanguíneo, se acordem que o sangue é filtrado por que órgãos? Que órgão filtra o sangue? Los riñones, não vê? Então, quando vão ser filtrados por los riñones, o excesso dessa bilirrubina vai ser eliminado por la urina. É por isso que temos uma urina mais colúrica, mais amarelenta, hiperpigmentada, já? Então, por isso, não? Então, agora já, quando se lhes pergunta, não, na triada coledocociana, é muito mais fácil que vocês sepam o porquê ocorre essa triada, não? Porquê de cada cosita, do que solamente memorizar, já? Então, aí está a clínica general de enfermidades, mais a triada coledocociana, já? Icterícia colúria. Como vai ser o diagnóstico? Já? Então, se suspeita de uma coledocolitiase. A coli e a colúria, para a guia do exame de grado, é mais difícil ligar nessa informação, porque tem que ser uma anamnese mais bem feita com o paciente, não? Tem que gastar um tempito mais aí com o paciente, fazendo perguntas, não? E no dia do exame de grado, às vezes não temos esse tempo, não é? Às vezes é 40 minutos, 45 minutos, não há esse tempo para uma investigação mais profunda. Pero se mi paciente apresenta icterícia, coloração amarelenta de pele, escleras mucosas, os olhos estão amarelos, não? A pele está amarelenta, o dolor que refere a hipocôndrio direito,
pode imaginar que se trata de uma coledoclitiase ou de uma colanrites. Vamos ver mais abaixo também característica clínica da colanrites, já? E aí, como vai ser o diagnóstico? O que tenho que solicitar, já? Então, um hemograma, não é? Vocês já sabem, solicitamos sempre um hemograma para ver série roja do paciente, hemoglobina, pero também para ver se estamos falando de processo inflamatório, se há infecção, vamos buscar leucocitose, desligação à esquerda, se a causa é parasitária, vai haver eosinofília, já? Vamos a solicitar aqui, doutores, o perfil hepático, já? Os marcadores hepáticos, fosfatase alcalina, GOT, GPT. Por que vamos a solicitar os marcadores hepáticos, já? E aí aqui vamos aumentar uma informação. Hemos mencionado já que a colestasis é a alteração do fluxo normal de la bilis, desde o hígado hacia o duodeno. Desde a anterior classe, a causa que estamos mencionando para a alteração aqui desse fluxo é a causa obstrutiva, é por lito, não vê? Pero, doutores, essa colestase, essa alteração do fluxo, também pode ser por uma causa intrahepática, uma afecção aqui adentro do hígado, já? Então, por isso solicitamos os marcadores hepáticos, para ver se há aí algum dano hepático, alguma afecção também aqui adentro do hígado, já? Por isso é importante saber como está aqui esses marcadores de meu paciente. Vamos a solicitar também as bilirrubinas. Claro, se meu paciente apresenta icterícia, está ictérico, quero saber como estão suas bilirrubinas, não é? Então, vou solicitar bilirrubinas totales, direta e indireta, já? E aí, falando de bilirrubinas, de valores, vamos a mencionar, não? Porque já que estamos falando, nos pode perguntar valores normais, já? Valor normal de bilirrubina direta, de 0,2 a 0,4 mg/ml, já? A bilirrubina indireta seria de 0,4 a 0,8, de igual maneira, mg/ml. E a bilirrubina total? As bilirrubinas totales é a suma de la direta com la indireta, já? O valor normal, já, dessa suma é de 1,2 hasta 1,5, já? A maioria dos doutores, a grande maioria, considera 1,5, pero em algumas literaturas nos menciona também como valor normal 1,2, já? Então, aqui tem, não vamos a solicitar, se meu paciente está ictérico, de uma informação e a ser, se a causa é obstrutiva pós-hepática, a bilirrubina que se vai estar acumulando é a bilirrubina direta, não vê? Então, incluso, vamos a pôr aqui em ribita, bilirrubina indireta em caso obstrutivo, já? E a principal causa obstrutiva é por lito, já? Não se olvidem disso. Depois, aqui também para diagnóstico, tratamento, podemos mencionar o ERCP. Pero isso, doutores, solamente se lhes pergunta, já? Para a defesa oral. O que é o ERCP, doutor? Já? Comumente, a maioria conhece como ERCP, pero também pode ser chamado de CEP, já? O ERCP, colangio-pancreato endoscopia retrógrada, já? É um procedimento, doutores, é um procedimento invasivo, é essa imagem que está aqui ao lado para os dedos. É como se fosse uma endoscopia, já? Se passa uma cânula por la boca, tem uma câmara na pontita, passa por la boca, esôfago, estômago, não vê? Sai aqui por o estômago, liga ao duodeno e para aqui a nível da segunda porção do duodeno. Por que segunda porção do duodeno? Porque a triada coledocociana, aqui a icterícia, colecolúria, dolor hipocôndrio direito, me hace sospechar de uma coledocolitiase, sei que pode haver uma colanrites, então, isso é via biliar. Hemos visto, não? O conduto colédoco, via biliar principal. Então, essa cânula que se ingressa aqui, tenho que se ingressar por la ampolha de Vater, já? Esse procedimento serve tanto para diagnóstico como para tratamento, já?
Para diagnóstico, porque quando ingressa, não, aqui por essa ponta, ingressa um haste mais fino, mais delgado, mire, um haste aqui azulito, ingressa por la ampolha de váter, ingressa aqui por el conduto colédoco, vai ingressando, e logra ubicar o sítio de la obstrução, já? Então, para diagnóstico. E para tratamento, porque esse mesmo procedimento que realizamos, também podemos desobstruir ao mesmo passo aí essa via biliar, já? Pero é um procedimento invasivo e pode incluso causar complicações, já? Então, vocês deem para defender aqui de maneira oral, se é que eles perguntam o que é ICP, para que serve, em que enfermidade, não? Que estamos aprendendo aqui, já? Para uma coledoculitiase, para diagnóstico e tratamento, já? Então, isso seria clínica diagnóstico, já? Icterícias, já hemos passado a definição, agora vamos definir aquilo que é hiperbilirrubinemia, solo para ser recuerdo, não? Então, hiper de muito, não? Elevado, muita bilirrubina em la sangre, esse término hemia é sangue, não? Então, bilirrubinas aumentadas em la sangre, já? Por em cima de 1,5, já? E aí não se estém confundindo. Hiperbilirrubinemia é por em cima de 1,5. Icterícia é por em cima de 5, já? São valores diferentes. Incluso de acá pode venir uma pergunta, já? Doutor, doutora, qual é a diferença entre uma icterícia e uma hiperbilirrubinemia? Alguém que pueda responder? Qual é a diferença de uma icterícia e uma hiperbilirrubinemia? Como poderíamos diferenciar? Los valores, ya, pero ¿qué más? ¿Hay algo más importante para mencionar? Uno se diagnostica como laboratório. Uno es laboratório, perfeito. O hiperbilirrubinemia é um valor laboratorial, perfeito. E la icterícia? É clínico, doutor. Signo clínico, perfeito. Então, a icterícia é um signo clínico que vamos perceber ao momento do exame físico, a la inspeção, a la visualização no B do paciente, já? Mientras a hiperbilirrubinemia é um valor laboratorial, já? Depois temos aqui um conceitito que é de pseudicterícia, que nada que ver com aumento, com elevação de bilirrubinas. Aqui é coloração amarelenta solo de la piel, já? Aqui é por consumo em excesso de beta-carotenos, já? Beta-carotenos. Alguns alimentos que têm no beta-carotenos, como a zanôria, a remolacha, não? Que é a beterraba, já? Então, aqui só o conceitito, se é que eles perguntam, já? E não se ouvirem. Se eles perguntam o que é icterícia, alguns doutores só consideram a resposta correta quando mencionam os três: piel, mucosas e escleras, já? Se mencionam só piel, mucosas, há doutores que lhes molesta, que não aceitam como correto, mientras não digam escleras também, já? Bueno, agora vamos aumentar solamente algumas informações adicionais de cada uma, já? De las três patologias. Porque la clínica ustedes já sabem, como diagnostica ustedes já sabem, já? Então, vamos só aumentar aqui informações. Em coledoculitiases, não? Que é essa obstrução aqui do conduto colédoco, o que eles podem perguntar é qual é o diâmetro normal, não vê, desse conduto. Aqui tem uma imagem ecográfica, que eles mostram um lito, aqui no conduto colédoco, e está dizendo que esse conduto está medindo 7,5 milímetros, já? Esse conduto está dilatado, doutores, já? O diâmetro normal aqui do conduto colédoco seria hasta 6, já? Então, esse diâmetro normal aí, hasta 6 milímetros, já? Dilatação do colédoco, não vê? É um indicativo na ecografia, nos pode ser sospeitar aí de um caso obstrutivo, já? Em relação à colangrites, inflamação, infecção de las vias biliares.
É uma enfermidade que é mais prevalente em pacientes de idade avançada, já? Então, os abuelitas são mais aí propensos a uma colanritis, a essa complicação, já? Aqui, característico, vamos atender a triada de Charcot. Essa triada de Charcot, sim ou sim, tem que saber para seu exame de grado. Isso é uma pergunta aleatória, prevalente. Tanto se tu estás defendendo coli, como se tu estás se estás defendendo enfermidades ou está defendendo outro tema, essa perguntita sempre suele venir, já? Então, qual é essa triada, não? Vai ser o dolor hipocondro direito, é uma triada clínica, não? E aí, sempre que me hagam uma pergunta, vou primeiro tomar um momentito, não? E pensar no que me estão perguntando. Triada de Charcot. Eu sei que é uma triada clínica. Qual é a clínica de colanritis? Colanritis é inflamação e infecção. Se há inflamação e infecção, meu paciente vai ter febre, já? Então, já tenho um. Onde é o dolor de colanritis? O dolor é em hipocondro direito, já tenho dois. E eu sei que colanritis ocorre generalmente quando há um processo obstrutivo, uma coledocolitiase. Se tem uma obstrução, meu paciente pode ter icterícia, não vê? Então, você sempre vou razonando. Me premiasse uma pergunta, no lugar de responder, não vê? De maneira apressurada, vou tomar meu tempito. Um momentito, doutor, por favor. Vou aqui concentrar na resposta e vou buscando, não, as informações que eu ia ser, já? Outra perguntita que está vindo de maneira direta também, prevalente, é a pentada de Reynolds. Então, essa triada de Charcot. Os doutores sempre fazem essa pergunta, sempre o mesmo, sempre triada de Charcot, triada de Charcot. Então, o que estão fazendo agora? Estão diretamente perguntando a pentada de Reynolds, já? A pentada de Reynolds é a própria triada de Charcot, então vocês têm que mencionar dolor hipocondro direito, febre, icterícia, pero vou aumentar hipotensão e alteração do estado de consciência, já? Então, vocês estão passando a perguntar aqui também na pentada de Reynolds, já? Para inovar. Em relação ao tratamento, já? Porque em coli, o tratamento era quirúrgico, colecistectomia. Em colelitiases também, não? Cirurgia eletiva, para essa cirurgia é a colecistectomia. Aqui em coledocolitiase, se há um lito impactado em o conduto colédoco, o tratamento aqui, um procedimento que se pode realizar é o RCP, não vê? Para desobstruir. Agora, a colanritis. Na colanritis, há inflamação e infecção. Aqui vamos a ser conduta com antibiótico, já? Então, antibiótico terapia. Em cirurgia, o antibiótico mais utilizado, doutores, é a ceftriaxona, já? Tem grande espectro, gram positivos, negativos, um pouco de anaeróbios, já? Tem maior cobertura para, em relação a positivos e negativos, tem maior cobertura para negativos, já? É uma cefalosporina de terceira geração, é um inibidor da síntese de parede, já? Então, esse é o mais utilizado em Ciro, e há enfermidades aí, afecções a nível abdominal. Pero se eles perguntam que outro, não, que outra conduta, tem aqui um exemplo, não? Associação de ampicilina mais rentamicina, já? Aqui o pensamento qual é? Tenho que ter um grande espectro. Tenho que cobrir positivo, negativo. Se não tenho acesso à ceftriaxona, a ampicilina tem grande espectro para positivos, já? É um tipo de penicilina, não vê, sintética, já? E a rentamicina tem grande espectro aí para gram negativos. Então, vocês vão fazer a associação de los dois para ter aí esse maior espectro, já? Depois temos aqui, hasta aqui tudo bem? Como estamos? Tudo bem? Karen, Beatriz, Andressa, ok. Já só estou com Mayra e Claudete em vídeo, não? Benício também, abueto.
colestasis, então hemos dicho, não? Alteração do flujo. Eles haviam explicado que pode ser por uma causa intrahepática ou pós-hepática. A causa pós-hepática, já sabemos, é o que estamos mencionando desde a anterior classe. A principal é litiásica, então, por obstrução, vê? Causa obstrutiva. Aqui, se a causa é pós-hepática, a bilirrubina que vai estar aumentada é a bilirrubina direta, não vê? Há outras causas, não vê? Pode ser obstrução por parásito, já? Pode ser um câncer, não? Pero evitamos. Uma massa tumoral também pode obstruir, já? Atresia é um defeito congênito, já? De las vias biliares. Que passa é que aqui temos a parede normal, não? Deu conduto. Em la atresia há um estrechamento, já? Então, se há um estrechamento, uma obstrução, não há passo, não vê? Não há passo. Aí uma colestase por atresia, uma anomalia. E pancreatites, que vamos a levar hoje dia, vocês vão ver que pancreatites também, não vê? Também é por causa litiásica, já? Incluso que pode generar aí essa pancreatites, já? E a causa intrahepática, não? Quando tenho causa intrahepática, para essa alteração de fluxo, generalmente está associado com defeito de conjugação, já? Então, vocês se acordem acá, mire. Ciclo de la bilirrubina, o resultado final aqui no pós-hepático é a bilirrubina indireta, que tem que ligar ao hígado para poder haver essa conjugação, que é a nível de los hepatocitos, célula funcional de hígado. A bilirrubina indireta se vai transformar em bilirrubina direta. Se tem uma afecção intrahepática, e aqui em seu material tem alguns exemplos, miren, temos aí a fibrose, não vê? A hepatites, a cirrose, não vê? Que tem em comum essas afecções, essas enfermidades? Tem em comum que vão a dañar os hepatocitos, já? Se tenho dano de los hepatocitos, não tenho conjugação, já? Essa conjugação se vê aí prejudicada, já? E aí não tenho produção de, aí conversão não de bilirrubina indireta. E aí qual bilirrubina se vai aumentar? A indireta, porque a cada dia está ligando aqui bilirrubina, não? A albúmina está traindo bilirrubina, a cada momento aqui está ingressando. Então, ele é a que se vai aumentar, já? Então, aqui em colestases, essa classificação intrahepática, generalmente por defeito de conjugação. Acá, a bilirrubina que se eleva é a bilirrubina indireta, já? E isso pode ser perguntita. Doutor, em uma causa intrahepática, não vê? Que bilirrubina se eleva em tu paciente? Doutor, seria a bilirrubina indireta. Por quê? Porque há aí defeito, não? Alteração de la conjugação de las bilirrubinas. E em la pós-hepática, por causa obstrutiva, seria aumento de la bilirrubina direta, já? Em la ecografia, pode vir como perguntita esse signo de doble canal, não é comum, já? Pero essa alteração do fluxo de la bilis pode ser com que o colédoco e o hepático comum, que é a via biliar principal, não vê? Se dilatem, já? Então, esse signo de doble canal, conduto aí hepático comum e colédoco dilatados, já? Para finalizar, temos aqui essa imagem ecográfica, pero esse está aqui mais para conhecimento de vocês, porque não tem como perguntar-lhes, não, imagem, já? Pero vamos a repassar aqui, para que vocês vejam a ecografia, não? Na ecografia, quando é uma afecção intrahepática e uma quando é pós-hepática. Essa primeira, letra A, que está aqui descrita para vocês, miren que há aqui umas zonas oscuras, onde estou passando aqui o lapicito, que está mais oscuro, não vê? Se hacemos o contorno, tem um patrãozito assim, como uma estrela, como braços de pulpo, que é o que está escrito aqui para vocês, imagem de estrela ou braços de pulpo. Isso, doutores, é dilatação de los condutos intrahepáticos, de los condutílios, não? Hemos passado na primeira classe conduto hepático comum direito e esquerdo e teníamos los intrahepáticos, não vê?
Entonces, tiene esse mesmo patrão de los conductilhos, pero acá en la ecografía, eles se veem dilatados. Isso me indica uma afecção aqui, uma causa, uma colestase intrahepática, ¿ya? E a segunda imagem, que é a letra B, que está aqui sua descrição, nos mostra aqui essa imagem canhão de escopeta, ¿ya? Onde temos aqui essa imagem. Esse número 2 seria dilatação do conduto colédoco, não? Nos indicando aí uma afecção pós-hepática, ¿ya? Generalmente é por causa obstrutiva. E hasta aqui seria, doutores, enfermidades de vias biliares. Tem alguma dúvida, pergunta, algo mais sobre esse tema? Como estamos? Tudo bem? Seguimos? Seguimos, então, com pancreatites. Pancreatites é um tema um pouco pesadito, já? Alguns não les gusta, pero hay que poner atenção porque também é um possível paciente para história clínica, já? Se é que tem aí uma pancreatite aguda internada, suelen dar esse paciente para defesa de exame de grado, já? Então, a pancreatite, doutores, é a inflamação do pâncreas, assim de sencillo, já? O pâncreas é uma glândula mista, tem aqui, mide mais ou menos 15 centímetros, vai pesar aí de 80 a 100 gramas. Essas informações não suelen ser importantes, já? Não suelen perguntar. O pâncreas é um órgão conformado aí por 4 regiões, não? Então, vocês mirem aqui o dibujo esquemático. Temos cabeça, temos corpo, temos cola. Pero entre a cabeça e o coelho, entre a cabeça e o corpo, temos aqui o coelho, já? Então, são 4 regiões. Vamos pôr aqui, complementando, não? Cabeça, coelho, corpo e cola. Esse órgão está ubicado a nível das vértebras lombares L1 e L2, já? A cabeça do pâncreas, anatomicamente, está ubicada aqui mais em região de epigastro, não? E seu corpo e cola vem assim a seu lado esquerdo, já? Também temos condutos, já? Aqui em seu dibujo les mostra, não? Temos o conduto, esse aqui grande que atravessa todo o órgão e desemboca aqui também justo a segunda porção do duodeno. Justo com conduto colédoco, vocês já conhecem esse conduto. É o pancreático principal de Wilson, que hemos mencionado desde a primeira classe, não vê? E temos o conduto acessório, que é esse pequeno, que sai do principal, não? E desemboca aqui mais arribita, a nível da papila duodenal menor. É o conduto acessório de Santorini, já? É por esses condutos, doutores, que passam, não, as enzimas, o bulbo pancreático, que liga aqui a nível da segunda porção do duodeno, já? E aí, só a título de recuerdo, não? Hemos dicho que o Wilson e o colédoco desembocam a nível da ampolha de Vater. Essa ampolha está controlada pelo músculo esfíncter de Oddi, não vê? Hasta aí tudo bem. Essa ampolha está justo a nível da papila duodenal maior. Se vocês se acordam de anatomia, aqui nessa segunda porção do duodeno, temos 2 papilas, não? A duodenal menor, que é onde desemboca Santorini, e a maior aqui, a nível da ampolha de Vater, já? Vamos repassar aqui as funções do pâncreas. Hemos dicho que é uma glândula mista. Isso quer dizer que tem mais de uma função, já? O pâncreas tem uma função exócrina e uma função endócrina, já? Hablaremos primeiramente da função exócrina. Aqui na função exócrina, que vamos a ter? A produção de jugo pancreático e de las enzimas pancreáticas, já? Essas enzimas pancreáticas são também chamadas enzimas digestivas, já? Enzimas digestivas. Que enzimas são estas? Estão aqui para vocês. Amilasa, lipasa, proteasa, já? Essas são as enzimas.
qual é a função dessas enzimas? Digerir. Não vemos dito que são enzimas digestivas, então a função é digerir. A amilasa é digerir carboidratos, já? Almidones, já? E a lipasa seria digerir a grasa. A proteasa seria aí digerir as proteínas, já? Essa seria a função. E aí, só para recordar, não? Vamos volver aqui um ratito. Miren, segunda porção de duodeno. Ustedes realmente recuerdo hoje dia. Há uma receptora chamada colecistoquinina. Paciente ingere alimento, envia señal para a vesícula, señal para a ampolha de Vater. Pero aqui, nessa segunda porção, há uma outra receptora, ¿ya? Que é a secretina. ¿Ya? La secretina, doutores, que é a secretária do pâncreas, ¿ya? Então, quando o paciente consome alimento que liga a partícula de grasa, acá, também se requerem as enzimas digestivas, o jugo pancreático. Então, ele é a responsável por enviar señal aqui ao pâncreas para que libere essas enzimas, esse jugo, para que passe aqui também, ligue a nível da segunda porção de duodeno, já? E aí, que vamos a ter? Mira, partículas de grasa. Viene la bilis e hace la descomposição, partículas menores. Isso vocês já sabem. Viene la bilirrubina e descompõe, e emulsifica, torna mais blandita, não vê? Llega as enzimas e hace lo que é la digestão. E aí temos todo o processo completito da digestão de las partículas, já? E o jugo pancreático, não vê? O jugo pancreático também está aqui no processo de digestão e, de igual maneira, tem uma composição, não? Que desde a primeira classe lhes havia dito, memorizem nesta ordem que se queda mais sencillo, não vê? Não anotem todavia, já? Pero lhes havia dito olhar em bilis, memorizem os eletrolitos, que é sódio, potássio, cloro, cálcio. E água, não vê? Mais proteínas. E aí, em bilis, teríamos o específico, sales, pigmentos, colesterol, que aqui não vai haver, não vê? Pero aqui vai haver uma diferença. Qual vai ser? No lugar de cálcio, vamos a ter bicarbonato. Já? Então, vai ser O3. Já? E essa seria a composição do jugo pancreático. Sódio, potássio, cloro e bicarbonato, não? Además, água e proteínas. Já? Hasta acá todo bem com a função do pâncreas exócrino? Como estamos? Tudo bem, não vê? Se alguém quer que repita, se não está entendendo, pode levantar a mão, já? Luego, que mais me faltou mencionar aqui? Me faltou mencionar que as células, não, que vão estar produzindo esse jugo pancreático e essas enzimas digestivas são as células acinares, já? As células acinares são as células aqui do pâncreas exócrino, já? Depois temos aqui pâncreas endócrino, já é outra função, não? Aqui em pâncreas endócrino estamos falando de produção de hormonas, já? Hormonas. Que hormonas são estas, não vê? Glucagon, insulina, somatostatina. Cada hormona desta vai estar sendo produzida por um tipo de célula. Glucagon por las células alfa, insulina por las células beta e somatostatina por las células delta, já? Estas células, doutores, esses três tipos de célula, alfa, beta e delta, são células que estão presentes aqui nos slots de Langerhans, já? Então, pâncreas endócrino, temos os slots de Langerhans, onde dentro dele tem as células que vão estar cada uma produzindo sua hormona, já?
é o glucagon, não vê? É o glucagon, uma hormona que está responsável aí por esses dois processos. Tanto da produção, da formação de glucosa, ¿ya? Então, a gluconeogênese, quando hablo neogênese, é de produção, ¿ya? Como a glucogenólise, ¿ya? Essa lisis, não? É a liberação da glucosa que está almacenada nas células para serem utilizadas, ¿ya? Então, o glucagon está aqui participando desses dois processos. Qual vai ser a função da insulina? A função da insulina vai ser de transportar a glucosa hacia o interior das células. E de onde provém essa glucosa que estamos mencionando? De lo que consome o paciente, de los alimentos líquidos, não de la alimentação do paciente, ¿ya? Então, a insulina agarra essa glucosa, que vai estar aí circulante no torrente sanguíneo, agarra essa glucosa e leva ao interior da célula para ser utilizada posteriormente como energia, ¿ya? E a somatostatina é uma hormona reguladora, ¿ya? Regula aí alguns processos do organismo. Dentro dos processos que regula, podemos mencionar os níveis de glucagon e insulina. ¿Ya? E insulina. Então, aqui temos a função, as duas funções, vamos ver, do pâncreas endócrino e exócrino. Hasta cá tudo bem? Como estamos? Vou marcar aqui as hormonas que se produzem. Estamos bem, não vê? Yeah. Quando falamos de pancreatite, essa inflamação do pâncreas, não vê? Essa inflamação pode ser crônica, pode ser aguda. Vocês já sabem que quando falamos de crônico e agudo, isso faz referência ao tempo de evolução da enfermidade, não vê? Então, a aguda é uma inflamação imediata, mas temprana, de menos tempo, não vê? De dias, de semanas, não vê? A crônica já é de mais larga data, já? Mais largo tempo, então, às vezes de meses, já de anos, já? Pancreatite crônica e aguda. Vamos repassar aqui algumas características da pancreatite crônica, já? Por se acaso, se ingressam aí para que vocês possam defender. O paciente para exame de grado, o mais comum é o pancreático agudo, já? Pero, se lhes perguntam, e vamos a repassar aqui, vamos a ver que há situações em que mi diagnóstico pode ser a pancreatite crônica, então vamos estar aqui passando algumas informações, características importantes. Definição é uma inflamação progressiva do pâncreas, não? Então, progressiva, vários episódios, de mais largo tempo, já? Em relação à principal causa, quem se acuerda qual é a principal causa de pancreatite crônica? Alcoolismo. Alcoolismo. Esse alcoolismo é o alcoolismo crônico também, já? Aqui estamos falando do paciente etílico, já? O paciente que tem problemas com álcool, bem? Que consome álcool desde há tantos anos, que consome, faz uso de álcool diariamente, em uma quantidade, não vê aí, considerada, já? Então, aqui o paciente tem esse antecedente do alcoolismo crônico, já? Outra característica é que o paciente suele desenvolver diabetes mellitus. Diabetes mellitus. E por que diabetes? Vamos entender aqui um pouquinho da fisiopatologia disso, já? Mire, volvemos aqui em nosso dibujito. Vou borrar isto. Já. Então, hemos dicho que são duas funções, exócrina e endócrina.
Em la função endócrina, vamos a ter aqui células alfa. Vou dibujar aqui mais ou menos, não se pode muito bem. Células beta e células delta. Cada uma vai estar produzindo sua hormona, não vê? La beta vai estar produzindo, como estamos falando de diabetes, vamos mencionar aqui a insulina. Vai estar produzindo a insulina. Hemos visto que a função da insulina é transportar glucosa hacia o interior das células. Então, como é isso? Aqui tenho o torrente sanguíneo, não vê? E tenho glucosa aqui circulando, não? Mi paciente está ingere alimento, ingere líquidos e a glucosa se vai acumulando na sangue. A função da insulina é vir acá, agarrar essa glucosa e levar hacia o interior aqui da célula, para que posteriormente seja utilizada como energia, já? ATP. De maneira resumida, já? Para que entenda. Em la pancreatitis crônica, doutores, é uma inflamação progressiva. Pode ser de larga data, pode ser vários episódios repetidos, não vê? Então, esses vários episódios de inflamação, essa inflamação crônica, pode levar a dano destas células. Já? Se essas células estão sendo daniadas, não vão estar produzindo as hormonas que deveriam produzir adequadamente, já? Então, se as células beta estão sendo daniadas, não está produzindo insulina adequadamente, meu paciente, todo o que ingere de alimento se vai acumulando em um torrente sanguíneo, se vai acumulando, se vai acumulando, se vai acumulando, a insulina insuficiente para agarrar essa glucose e levar para as células, esses níveis de glucose se aumentam na sangue. O paciente se vuelve diabético por uma insuficiência na produção de insulina, por dano celular, por esse processo crônico inflamatório do pâncreas. Se entende essa fisiopatologia? Toditos, como estamos? Una pregunta, y este caso sería diabetes tipo 1, ¿no? Por la destrucción de las células beta. Estoy mal. Excelente pergunta, Rafael. Aqui, vocês vão estar revisando em medicina interna diabetes, não? Temos diabetes tipo 1, temos diabetes tipo 2, são as mais conhecidas. Diabetes gestacional, tá vendo? A diabetes tipo 1, como mencionou o Dr. Rafael, é por insuficiência, não vê? Da produção. Mientras la tipo 2 seria por resistência, não vê? Então, quando falamos aqui dessa fisiopatologia, tendemos a imaginar, não, que se classificaria como uma diabetes tipo 1. Pero, vamos evitar classificar dessa maneira, já? Porque, para ser classificado diabetes tipo 1, há que cumprir outras características, já? Uma delas é que a tipo 1 está mais relacionado com causa genética, já? Pacientes mais jovens, não vê? Então, essas outras características da tipo 1 não se enquadram acá nessa situação do paciente pancreático crônico, não que desenvolve diabetes. E aí, para conhecimento de vocês, há outros tipos de diabetes. Há diabetes tipo 3, há diabetes tipo 4, há diabetes tipo 5, já? Há outros tipos. Essa diabetes, se não estou mal, é a diabetes tipo 3C, já? É 3B ou 3C, se não estou equivocado, já? Creio que é a 3C. Então, por esse motivo, não temos como enquadrar como na tipo 1, porque não é de causa genética. A causa aqui dessa diabetes é que é secundária a uma pancreatitis crônica, não vê? Então, seria essa tipo 3C. Em dia de seu exame de grado, se lhes perguntam que tipo de pancreatite ou como se classifica, vocês podem primeiramente contestar, doutor, é uma diabetes por insuficiência da produção secundária a esse processo crônico, essa pancreatite crônica. E pode ser que o doutor lhes aceite.
Evitamos ingressar nisso de tipo 3C, porque se menciona o tipo 3C, aí pode ser que pergunte, doutor, perfeito, e qual é a tipo 3A? La 3A, qual é a 3B? Qual é a tipo 4? ¿Lo ve? Então, por isso, lhes oriento a não ingressar aí, nesse tipo 3, Não ingressem aí. Se lhes perguntam, doutor, é secundário a uma pancreatite crônica por dano aí das células, insuficiência. E se lhes perguntam se querem contestar, tipo 3C, ok, pero preparados para que eles podem molestar mais. E aí, perdão, doutor, porque não há como estudar todos os tipos de diabetes, não são muitos, e são de outras causas também mais complexas, não para explicar sua fisiopatologia, Pero lhes estou mencionando aqui para conhecimento de vocês. Está bem? Rafael, como estamos? Sim? Isso, então essa é a fisiopatologia de por que o paciente pancreático pode apresentar aí, pode desenvolver a diabetes, Outra característica clínica da pancreatite crônica é a lienteria e a esteatorreia, ¿Se acuerdan que é lienteria? ¿Se acuerdan? Presencia de alimentos en las heces, si no me equivoco. Presença de alimentos em las heces, alimentos mal digeridos em heces, não vê? Heces com restos de alimentos, Isso é lienteria. E a esteatorreia, que era? Que era a esteatorreia? Presença de quem nas heces? Heces com graça. Heces com graça. Muito bem, heces com graça. Vamos entender ahorita por que passa essa lienteria, essa esteatorreia, Miren. Então, aqui de um lado hemos hecho o pâncreas endócrino, produção de hormônios. Pero sabemos que há o pâncreas exócrino, as células acinares, que estão produzindo aqui as enzimas, amilasa, lipasa, proteasa. Hemos mencionado, quando o paciente ingere alimento, a secretina é ativada, envia sinal para o pâncreas para que libere essas enzimas, para que llegue aqui também a nível dessa segunda porção e pueda realizar aqui a digestão dos alimentos, não vê? Carboidrato, grasa, proteínas, não vê? Pero se estamos falando, mesmo pensamento acá, não? Se é um processo crônico, inflamatório crônico progressivo, não vai haver dano solamente aqui das células alfa, beta e delta. Todo vai estar sendo danado, incluso as células acinares. Se vai haver dano das células acinares, essas enzimas não vão estar sendo produzidas também adequadamente. E aí, quando o paciente ingere alimento, que chega aqui a segunda porção do duodeno, que se requer as enzimas, elas não chegam de maneira insuficiente. E aí, que vai passar com o alimento? Vai passar mal digerido, não? Vai passar solo emulsificado. E aí sigue o trajeto, passa mal digerido, se formam as heces com restos de alimentos, com partículas de grasa, não vê? Em las heces. Você entende essa parte também? O porquê da lienteria e da esteatorreia? Sim? Perfeito. Então, isso é o necessário para que vocês possam defender pancreatite crônica, não vê? Pero, generalmente, nosso paciente é pancreatite aguda. Qual é a definição de pancreatite aguda? Tem que memorizar essas perguntitas de exame de grado, É um síndrome clínico que se produz por inflamação é assim que tem, não vê? A palavra clave aqui que quero escutar os doutores é isto. E autodigestão destrutiva do pâncreas. Então, autodigestão, o pâncreas está digerindo a ele mesmo, não? Vamos passar lá a fisiopatologia. Não podem deixar de mencionar isso, É o que querem escutar. Não me acordei isso de síndrome. Pancreatite aguda, quando o paciente apresenta aí um quadro clínico
que se caracterizado por inflamação e autodigestão destrutiva do pâncreas. Então, vocês podem cambiar as palavritas com minhas próprias palavras para definir, já? Não há problema. Quais são as causas de pancreatite aguda? As três principais está aqui em negrilho para ustedes, já? Então, cálculos biliares é a principal causa, já? Litiásica obstrutiva, já? Justo acá, miren. Justo acá. O lito aqui do conduto colédoco se pode venir mais allá, já? Miren que essa porção final do conduto colédoco passa justo por la cabeça do pâncreas, não vê? Então, essa porção final está passando por la cabeça do pâncreas. Em qualquer sítio aqui que tenha um lito impactado, se acuerde. Se tenho aí um lito, obstrução local, inflamação local, obstrução local, inflamação local, mediadores inflamatórios, pode generar uma infecção. Então, esse sítio local pode levar a uma pancreatite aguda, já? Pero lo mais comum, já, aqui em pancreatites, para se generar aí o quadro de pancreatite aguda, é quando esse lito se impacta aqui a nível de região ampulhar, já? Aqui na parte distal, já? E aí vamos falar da fisiopatologia em um ratito. Pero essa é a causa mais comum, já? E aí se acuerdem, o paciente pancreático também pode apresentar icterícia, também pode estar ictérico. Por quê? Porque é uma obstrução, justo aqui ao final do colédoco, a via biliar principal. Se está obstruído, não está passando bilis, não está passando bilirrubina, não vai estar passando as enzimas que acabamos de mencionar, todo se vai estar acumulando aqui. Essa bilirrubina que se acumula pode apresentar icterícia o paciente. Depois, que outra causa? Álcool aqui novamente. Pero esse álcool é diferente desse álcool aqui da pancreatite crônica, já? Aqui o paciente tem consumo de álcool de larga data, consumo todos os dias, IAS por vários anos, já? Esse álcool da pancreatite aguda é o álcool, o consumo em excesso em uma oportunidade. Então, se o paciente consome aí uma grande quantidade de álcool, não vê? Em uma data, situação, data, ocasião, um exemplo. Sempre, o Dr. Clóvis sempre eles gostavam de mencionar esse exemplo, e eu sigo, não, seguindo a tradição, mencionando o mesmo exemplo, que é o paciente de la borrachera, não? É o paciente que o viernes sai com seus amigos, não vê? A bolitear e vai consumindo álcool, consome, não vê? E aí, na madrugada, já por las 3, 4, 5 da manhã, esse paciente já está quase morrendo, não vê? Está aí com náuseas, às vezes vomitando, esses vômitos são abundantes, sente um desconforto aqui em epigástrio, não vê? Esse mal-estar. Essa clínica desse paciente de la borrachera é uma clínica de pancreatite aguda. Esse consumo de álcool em excesso, de golpe, de uma vez, o paciente não é acostumado, não tem problemas com álcool, genera aí uma inflamação aguda do pâncreas, já? Então, aqui é diferente. Aqui é diferente o álcool do crônico e o álcool do agudo, já? E justo isso, doutores, vamos aproveitar aqui o gancho para mencionar sobre o diagnóstico desse paciente em dia de exame de grado, já? Em dia de exame de grado, doutores, sempre vamos levar a defesa para pancreatite aguda e vamos a defender as principais causas, não? A principal é cálculo biliar. Se o paciente não referiu esse antecedente, que saiu com os amigos e consumiu, ou que saiu de festejo com os familiares e consumiu álcool em grande quantidade em uma oportunidade, vou a defender a principal causa, que é obstrutiva. Pode ser por parásito, não vê? Vou defender essa principal causa. Então, meu diagnóstico
pancreatites aguda em tratamento. Esse é o paciente do exame de grado, já? Pero, em que situação eu poderia defender uma pancreatites crônica em tratamento? Em la situação que seu paciente refiera em antecedentes que é um paciente etílico, que tem problemas com álcool, que já consome álcool desde há tanto tempo, que aí em antecedentes, não, onde há que poner antecedentes não patológicos, consumo de álcool diariamente ou semanalmente, em tanta quantidade, não? Esse antecedente já nos chama a atenção. Aún mais, se em antecedente de hospitalizações, o paciente refere que já ha sido internado outras vezes por o mesmo quadro clínico. Então, aí há suspeito que é uma pancreatites crônica de causa alcoólica, não é? Alcoolismo crônico. Aí, nessa situação, posso defender pancreatites crônica em tratamento, já? Pero se o paciente não apresenta esses antecedentes, vou elevar minha defesa, minha história clínica sempre para diagnóstico de pancreatites aguda em tratamento. E se me perguntam que causa, eu suspeito, ou que causa poderia ser, puedo defender aqui, não, a principal, que é a litiásica, ou o consumo de álcool em excesso. Pero generalmente, doutores, há outro detalhe aqui. Esse paciente do consumo em excesso em uma oportunidade, generalmente não se interna. Generalmente não se interna, porque vai ser considerado uma pancreatites leve, que vamos ver mais ao barrito. Hasta aqui tudo bem? Sim, seguimos. Também pode ser por trauma, não? Esse por trauma comum em ninhos, às vezes estão rugando e se golpeiam aqui em região do epigastro, não? Um trauma, um impacto aqui nessa região pode generar uma inflamação aguda, causa parasitária, não? Mais comum Ascaris lumbricoides. Alguns fármacos aqui que também podem generar processo inflamatório agudo do pâncreas, consumo em excesso, consumo crônico, não fármacos que o paciente toma de maneira crônica ou em excesso. Podemos mencionar AINES, tetraciclinas, como exemplos. E o próprio ERCP. Se acordam que eles haviam dito que o ERCP é um procedimento invasivo, não bem? Em coledocolitiases. É um procedimento invasivo e que pode generar complicações. Uma das complicações, doutores, é a pancreatites aguda. Por quê? Mire, quando então, vocês ingressam aqui no tubo, com a cama aqui, o espaço câmara na puntita, e por lá ampolha de váter se ingressa um haste, não? Esse hastezito que é utilizado para se a ilha de substrução. Ao ingressar aqui, mirem a papila do adenal maior. Isso é a papila. Ao ingressar por acá, aqui também se vê benzito, mira, ingressando aqui por la papila. Ao ingressar, se pode lastimar essa papila, se pode lesionar. Se acordam que a ampolha está cerradita, controlada por o músculo. Então, quando se vai inserir essa haste, tem que vencer, não ver essa resistência. E aí, nesse momento de ingressar, pode ser que se dane na papila. Incluso, às vezes, a resistência não se pode vencer. É necessário fazer uma pequena incisão na ampolha e na papila para poder ingressar com esse haste, já? E aí isso pode lesionar, generando assim uma papilites, uma inflamação da papila. E se tenho essa inflamação da papila, se pode inflamar aí também meu pâncreas de maneira aguda, já? Então, o RCP aqui também como causa, já? Agora falaremos da fisiopatologia, já? Que está sendo pergunta de exame de grado. Então, vocês repassem essa fisiopatologia, porque os doutores estão perguntando, já? De acordo com a causa, não? Então, hemos visto que há aqui várias etiologias. Todas elas vão levar a um processo de inflamação do pâncreas, não é? Esse processo inflamatório vai desencadenar uma resposta inflamatória. Mediadores,
todos aí os elementos que fazem parte, não? Que eu simples menciono, citoquina, interleucina, fator de necrose tumoral, todo isso se vai ativar. E aí, com isso se ativa o que é a tripsina. A tripsina também é uma enzima que está aí presente no pâncreas, já? Ao ativar essa tripsina, se ativa também as enzimas pancreáticas. Pero essas enzimas se ativam dentro do próprio pâncreas, já? E aí são ativadas aí adentro, não sabem, não, que, ou seja, não entendem, não, nessas enzimas não há um mecanismo que eles indiquem que não se ativem porque todavia estão dentro do pâncreas. Se vão ativar, vão ser ativadas e vão cumprir sua função. Qual é a sua função? Digerir. Pero vão digerir o próprio pâncreas, porque estão aí adentro, generando essa autodigestão destrutiva, já? Então, isso seria a fisiopatologia de pancreatite. Então, aqui, não, de maneira escrita, vamos aqui para o dibujo, vamos utilizar aqui os cálculos biliares como exemplo, já? Essa é a causa mais comum, então, vamos aqui no dibujo explicar essa causa. Então, aqui já está nosso lito, não? Nosso cálculo biliar, que está obstruindo aqui justo a nível da ampulha. Sabemos que aqui há amilasa, lipasa, proteasa. E aí, doutores, outro detalhe. Aqui na pancreatite aguda, não é que há dano das células, é diferente da crônica. Se acorda que aqui na crônica, hemos dito que há dano celular e as células não estão produzindo, não é? Em la pancreatite aguda, não. As células estão aí produzindo, as hormonas produzindo aí as enzimas. Não há dano. Pode haver alguma alteração de produção, mas não há dano celular, já? Então, aqui, fisiopatologia de pancreatite aguda, utilizando a principal causa, que é um lito aqui obstruindo. Então, um cálculo, um sítio de obstrução, inflamação. Mediadores inflamatórios, citoquinas, interleucinas, todo isso ativou a tripsina. A tripsina está aqui adentro também. Essa tripsina que vai ativar as demais enzimas, vai ativar a amilasa, a lipasa, a proteasa. Estão sendo ativadas aqui adentro, já? E aí outro fator também. Essa obstrução impede o passo dessas enzimas, está bloqueando. Então, de igual maneira, por essa obstrução, essas enzimas se estão acumulando aqui adentro. Se estão acumulando, e também estão sendo ativadas por la tripsina. Vão cumprir sua função de qualquer maneira. Elas não entendem que não saíram do pâncreas. E vão digerir o próprio parênquima pancreático, generando essa autodigestão destrutiva. Isso seria a fisiopatologia de pancreatite aguda. Você entendeu, toditos? Como estamos? Karen, ok. Mayra, Claudete. Como estamos? Rafael, Benício. João, ok. Rafael, ok. Yeah. Então, seguimos. Toditos estão levantando lá. Estou confiando em vocês, não é? Que eles estão entendendo. Todito. Ou não estão entendendo nada, ou realmente estou explicando bem e estão entendendo todo. Não é? Não sei. A ver, os sábados, como será? Porque aqui só manita, liga sábado, fisiopatologia de pancreatite. Não é? Pero está vindo tudo. Vamos falar aqui da classificação, já? Essa classificação que está aqui é de pancreatite aguda, já? Então, se pode classificar a pancreatite em edematosa e necrohemorrágica. A pancreatite edematosa é considerada leve, já? Suele ser autolimitada, se resolve em hasta 72 horas. Generalmente não se interna pancreatite leve, já? Por quê? Porque eu sei que se vai resolver em hasta 3 dias. E aí, esse é o exemplo aqui do paciente,
do consumo em álcool em uma oportunidade. Generalmente, esse paciente não se interna. Sabemos que ha sido aí uma borracheira, não? Que vai aumentar a ingesta de líquido, analgesia, se vai a casa, se repouso, e se vai melhorar, já? Não necessita internar esse paciente. E temos a pancreatites necrohemorrágica, que é considerada pancreatites grave. Então, como o próprio nome nos indica, não? Há necroses, há hemorragia. Então, é grave, já? Esse paciente sim vai ser internado, já? Preguntita que pode venir de acá, quais são os signos necrohemorrágicos de pancreatites? Temos o signo de Cullen, Grey-Turner e Fox. Os três são equimoses, doutores, já? E equimoses é acúmulo de sangue. Mirem aqui nas imagens, não vê? O que vai cambiar é a região. Signo de Cullen é uma equimose periumbilical. Grey-Turner é uma equimose em los flancos, não? Aqui temos um Cullen, aqui temos um Grey-Turner, já? E o signo de Fox é em região inguinal ou suprapúbica, já? Ou suprapúbica. Agora, estes signos, doutores necrohemorrágicos, não são patognomônicos de pancreatites grave. Não quer dizer que todo paciente pancreático grave vai apresentar esses signos, já? Não é assim. Pero, se o paciente pancreático grave apresenta um desses signos, é um mau pronóstico, já? Quer dizer que esse paciente realmente está muito grave. Generalmente, esses pacientes podem incluso ligar a falecer, já? Realmente é um caso mais grave, já? Não são patognomônicos esses signos porque pode apresentar-se em outras situações. Por exemplo, em trauma abdominal, mulheres não, que se realizam cirurgias estéticas abdominais, pode apresentar, já? Então, não é patognomônico. E uma outra perguntita que pode sair de acá é por que ocorrem essas equimoses? Essas perguntas recentes, já? Que há um mês han perguntado no Hospital Cochabamba. Por que, doutor, ocorrem essas equimoses? Por quê? Yeah? Então, vocês mirem, equimose, acúmulo de sangue. Estamos falando de necrohemorrágica. Se sangue, hemorragia, está sangrando aí em algum lugar. De onde provém esse sangue? Aqui a fisiopatologia nos diz que há uma autodigestão destrutiva. Então, as enzimas estão digerindo o próprio parênquima. Esse parênquima, doutores, tem capilares, tem vasitos, não bem? Então, isso vai generar a hemorragia, já? Então, de aí provém a sangue, de aí provém a hemorragia, dessa autodigestão do parênquima, já? Destruição de vasos e capilares, já? Então, se nos perguntam por que ocorrem as equimoses, é por hemorragia intraabdominal, já? Intraabdominal, porque para que genere esses signos aqui, periumbilical e em flancos, esse sangue tem que se extravasar por cavidade abdominal e se acumular aí para generar essa equimose. Então, é por hemorragia intraabdominal retroperitoneal. Se acorda que hemos mencionado que o pâncreas é um órgão retroperitoneal? Não vê? Recoberto aí pelo peritoneio, temos a cavidade peritoneal. Então, essa sangue aí, se está dañando os vasos, os capilares, se vai extravasando por essa cavidade. Se pode acumular a nível de central, periumbilical, generando o signo de Cullen, ou se pode extravasar aí por los flancos, já? Então, é por uma hemorragia intraabdominal retroperitoneal, não vê? Por dano de los vasos capilares do próprio parênquima pancreático. Já? Se entendeu a equimoses? Como estamos? Tudo bem? Perfeito. Doutora, Sim? ¿puedes subir un poquito para que termine? Oi, é claro. Aqui.
Vamos falar de nada. Vamos falar agora da clínica, ¿ya? La clínica de pancreatites, que é uma clínica bem específica, bem característica, ¿ya? Então, é um dolor que suele ser súbito, ¿ya? Não está aqui descrito, pero podemos aumentar. É um dolor súbito em epigástrio, ¿no? Então, la cabeza del pâncreas por la posição anatômica, ¿ya? Que se irradia, aqui o característico, que se irradia em cinturão ou hemicinturão. Cinturão é hacia ambos os lados, e quando digo solo cinturão, é hacia um lado solamente, generalmente hacia o lado esquerdo, por la ubicação do pâncreas, pero pode ser também irradiado hacia o lado direito, já? Não quer dizer que por la ubicação do pâncreas só vai hacia o lado esquerdo, não. Se acuerdem que a causa principal de pancreatite aguda é cálculo biliar. Esse cálculo vai estar impactado justo na porção final aqui do conduto colédoco, na região ampulhar, não vê? O dolor aqui de obstrução de vias biliares é em hipocôndrio direito, já? Então, o paciente pancreático também pode referir esse hemicinturão ao seu lado direito, já? Incluso ha sido paciente, semana passada, neste hospital México, ¿ya? Ha sido paciente para uma de nossas postulantes, um pancreático que estava equitérico, então se está equitérico, não vê? E há suspeito aí de uma obstrução de via biliar ou na pancreatite, no caso o paciente referia um dolor em hemicinturão, pero ao final mencionou que lhe dolia mais aqui nesse sentido, pero que em algum momento lhe dolia assim também. Então, por isso, a postulante ha levado o diagnóstico para pancreatites. Porque quando estava no momento de descrever a história, não, lhe dijo, doutora, me duele mais assim, pero em alguns momentos me duele muito assim também. Então, por essa característica do cinturão, do hemicinturão, pancreatite aguda, né? E aí, esse dolor também pode ser de epigástrico irradiado hacia hipocôndrios, ou pode ser também epigástrio, um pouquinho hacia os flancos, já? Vai depender. O caráter desse dolor é um dolor transfixiante, então, é um dolor como se lhe cortara o paciente, um dolor lacerante, já? É um dolor intenso, já? No pancreatite aqui aguda, principalmente se é moderada grave, não é dolor leve moderado, é dolor intenso, já? Dolor intenso, incluso o paciente pode adotar aí uma posição antálgica, já? Posição antálgica maometana, que é o paciente de rodilhas com la mano en el piso. Vocês sabem que é uma religião, não vê? Que a cada hora do dia se põem de rodilhas no tapetito, não? E hace assim referência a Maomé, não vê? De aí provém esse nome, posição antálgica maometana, de Maomé. É tanto dolor que o paciente se põe de rodilhas, encurvado no piso, com as mãos, não no piso. Também é característico aqui as náuseas e vômitos abundantes. Aqui é abundantes, doutores, tanto em quantidade como em oportunidades. Não é vômito em uma oportunidade, em 2, 3 oportunidades. Aqui é vômitos em 5, 6, 7 oportunidades, já? São vômitos de início alimentícios, que de tanto que vomita o paciente, se vão volvendo biliosos, já? Então, isso aqui, clínica aí de pancreatites. Como vai ser o diagnóstico? Então, a clínica, não é? A clínica, e nos vamos apoiar em laboratórios e exames de imagem. Hemograma, vamos a pedir se há um processo inflamatório, pode haver infecção, pode haver leucocitose, desviação à esquerda. Aqui é importante para nós outros a bilirrubina direta, não vê? Por que a bilirrubina direta? Vamos a solicitar para descartar causa obstrutiva. Claro, temos visto que a principal causa é por cálculo biliar, esse cálculo pode estar impactando em região ampulhar. Hemos visto que há acúmulo de la bilirrubina direta, não vê? Há um máximo paciente presente icterícia, e a vou levar para a causa obstrutiva. Então, vou solicitar a bilirrubina direta.
Se me perguntam, doutora, por que está solicitando essa bilirrubina aqui entre os ordens médicas? Doutor, porque quero descartar uma causa obstrutiva. A principal causa de pancreatite aguda é essa obstrução por lito. E se meu paciente está equitérico, me errou todavia, não vê? Doutora, meu paciente está equitérico, apresentou na clínica características de pancreatite, um dolor em cinturão, hemicinturão. Então, vocês, para descartar que a causa seja obstrutiva, eu estou solicitando. Essa é a defesa, já? Vamos a solicitar também as enzimas pancreáticas, já? Quais são as duas principais? Amilase e lipase. Dentre das duas, a principal, já está aqui essa P que está aqui em negrito, é principal, já? Para que vocês se acuerdem. Entre as duas, a mais específica é a lipase, já? E aí, eles podem perguntar valores normais. Ano perguntado, semana passada, no Hospital do México. Valor normal de amilase e lipase, já? Então, de amilase é de 40 a 120 unidades por litro. E a lipasa é hasta 200 unidades por litro. Yeah? E aí aqui tem algumas informações, não? Miren, ambas se elevam nas primeiras horas, pero se vocês observam, a lipasa se eleva primeiro. A amilasa se queda elevada hasta uma semana, e a lipasa se queda elevada por mais tempo. Por isso é a mais específica. Se eleva primeiro e se queda mais tempo. Yeah? E aí, em relação ao diagnóstico de pancreatites, se temos lá clínica e esses valores aumentados 3 vezes mais o valor normal, diagnóstico de pancreatites aguda. Yeah? Elevação 3 vezes mais valor normal, mais a clínica e a esse diagnóstico. Necessita que essa elevação de los dos, tanto de la amilasa como de la lipasa? Antes se considerava que sim, os dois tinham que estar elevados, já? 3 vezes mais. Pero, atualmente, se considera que uma que esteja elevada 3 vezes mais a clínica e a esse diagnóstico, já? Então, aqui a amilasa 3 vezes mais seria 360, não? A amilasa por em cima de 360. E lipasa 3 vezes mais seria elevado aí por em cima de 600, já? A tomografia é o exame de imagem gold standard, já? É utilizado maiormente para visualizar necroses, já? Então, se é para visualizar necrose, aqui vamos reservar para casos de pancreatites grave, já? Moderada grave, vamos poner assim, já? Quero ver se tem necrose, já? A radiografia não é específica, não é gold standard, já? Pero, de maneira casual, se encontramos calcificações a nível de L1 e L2, que hemos visto que a ubicação do pâncreas é justo a esse nível, aqui me leva a pensar em uma pancreatites crônica. Já? É o mesmo pensamento olhado da primeira classe que hemos repassado o conceito de vesícula em porcelana, se acuerdam? Calcificação da parede da vesícula por processos crônicos, por vários episódios de cólico biliar. Então, aqui é o mesmo pensamento. Vários processos de inflamação do pâncreas, não, na pancreatites crônica, pode levar a calcificações aí desse órgão, já? E a ecografia, já? A ecografia não é gold standard, já? Incluso, às vezes, também não se pode ter uma boa visualização do pâncreas, já? Porque o pâncreas é um órgão retroperitoneal, aí os órgãos passando adelante. A parte da cabeça, sim, se pode aí visualizar um pouquinho, não é tão específico a ecografia, pero nos ajuda muito, já? Incluso, solicitamos, não, na ecografia, no caso de, solicitamos quando suspeitamos, não, de uma causa obstrutiva, a ecografia, cá que suele ser solicitada, é a ecografia abdominal de vias biliares. Já? Também mesmo justificativo da bilirrubina direta, para descartar
causa obstrutiva. Yeah? Porque se é por um lito, na ecografia, não me pode ajudar aí a visualizar. Yeah? Então, puedo solicitar a ecografia. Só tenho que saber justificar o motivo, não? Então, para descartar se a causa é litiásica. Yeah? Depois, em relação ao tratamento, yeah? O tratamento do paciente de pancreatites moderada a grave vai ser internação. Yeah? Então, vamos internar esse paciente. Se acordem que não internamos pancreatítico leve, yeah? Pancreatites leve. Então, como vamos internar? Inicialmente, internamos paciente nada por via oral, hasta melhoria clínica. Por que nada por via oral? Já sabemos que se damos alimento para esse paciente, quando chega o alimento acá, vai estimular a secretina. A secretina vai enviar sinal, vai estimular aqui as enzimas digestivas pancreáticas, não vê? Se a causa de meu paciente é obstrutiva, pior todavia, porque não vai haver passo, se vão estar aí acumulando também dentro do pâncreas, vai empeorar a clínica do paciente, vai empeorar o dolor, vai empeorar nas náuseas, os vômitos, já? Então, por isso, a NPO hasta melhoria. Se está NPO, vamos deixar esse paciente por requerimento basal. Vou deixar aqui ao ladito, já? Requerimento. Hemos passado requerimento basal na primeira classe com ustedes ou todavia? Não hemos passado requerimento basal, a ver? Benício, Andressa, não hemos passado? Não, doutora. Não. Yeah. Mira, paciente NPO, nada por via oral, não está ingerindo nem alimentos, nem soluções. Esse paciente necessitamos poner solução por requerimento basal. O requerimento basal de um paciente adulto é de 30 a 50 cc ml, perdão, 30 a 500 cc quilopeso dia, yeah? Em dia de nosso exame de grado, não temos balança para pesar o paciente, yeah? E às vezes o paciente não sabe referir seu peso. Então, adotamos aí um peso promédio, paciente adulto, de 70 a 80 quilos, yeah? Um peso promédio. E aí, as soluções, quando vai indicar, tem que ser, está em NPO, tem que ser conforme a isso. Então, mire, paciente 70 quilos. Se utilizo aqui a dose mínima do requerimento basal. 7 por 30, 21, não vê? Isso me sai 2.100 cc. 2.100 cc é a necessidade basal desse paciente para 24 horas, é dia, yeah? 2.100 cc são mínimo 2 soluções, não é? Então, vocês podem estar indicando aí uma solução fisiológica 0,9%, 1.000 cc para 12 horas, e uma solução ringe lactato 1.000 cc para 12 horas. A indicação é para 24. Você entende essa parte? Sim? Sempre que eles digam NPO mínimo 2 soluções, é dessa quantita aqui que é sacado, já? Pero poderia dar 3? Poderia. Mire, paciente 70 quilos. Se utilizo aqui 50. 7 por 5, 35, não vê? Isso me dá... se é travado aqui, aqui. 3.500 cc. Pero não vai estar indicando 3 bolsas de 1.000 cc e mais uma de 500 cc. Puedo reduzir esse 3,5, puedo reduzir para 3. Se estou reduzindo 500 cc, miren, é como se eu tivesse aqui entre meio, não vê? Tenho de 30 a 50, é como se eu tivesse aí, não sei, 45 cc talvez, já? Deu requerimento basal. Então, mínimo 2, pero puedo dar 3, já? E se hago a quantita, depois, como exercício, não pratiquem. Haga com um paciente de 80 quilos. Vai sair mais ou menos parecido. 8 por 3 dá 24. 2.400 igual podemos deixar aí mínimo 2. Não nos vai molestar 400 cc. E se hago 8 por 5,
dá 40, 4 litros. 4 litros é muito, então se reduz aí para 3, vou estar aqui como se fosse 40 cc, vamos ver? Mi celular se está descargando porque eu não vou poder estar em vídeo. A ver, assim, talvez. Listo. Ya, entonces, no, así. Perdón, perdón. Se entende, não? Essa parte? E aí, aqui, o que tenho que tomar em conta é paciente pancreático ou ringe-lactato fisiológica, já? Vou evitar as destrozas. Por que vou evitar a destroça? Se és um paciente pancreático crônico, aí é que vou evitar mesmo, porque já vi que aí insuficiência da produção da insulina, se está acumulando glucose, não vê? Então, vocês não vão estar aí aumentando os níveis de glucose. E mesmo que seja na pancreatitis aguda, na pancreatitis aguda, não há dano das células, não há essa insuficiência, mas por o processo inflamatório, pode haver aí uma alteração também, durante esse período que o paciente está com a enfermidade. Então, pode haver elevação da glucose. Então, por isso, vou evitar. Então, esse paciente internou, nada por via oral, requerimento basal, mínimo 2 soluções, vou estar aqui com rígio fisiológica, a proteção gástrica, omeprazol, e analgesia. Diz que o dolor é muito intenso, não é? Muito forte. Pode indicar um tramadol, tem aí lá dose para os 50 miligramas, aqui faltou o endovenoso, não é? Complemento. Evitamos a morfina, pode vir a perguntita, já? Evitamos a morfina porque causa espasmos no esfíncter de Oddi. Esse espasmo no esfíncter de Oddi, não? São espasmos. Pode também estimular o que é o pâncreas, não vê? E aí, com isso, vamos estar aí piorando, talvez, na clínica do paciente por causa desses espasmos. Então, se evita aí a morfina, já? Por que que esses dois estão em gris? Porque isso só vou, o antibiótico só vou defender em minha conduta, em minhas ordens médicas, se meu paciente apresenta clínica para isso. Não tenho acesso a laboratórios, não tenho acesso a saber se está com leucocitose, desviação, não tem, PCR positivo, elevado, não tenho acesso. Quais o signo clínico que me indicaria aqui a necessidade de uso de um antibiótico? Se o paciente apresenta febre, vê? Signo sistêmico, indica aí uma infecção secundária que pode haver também, já? E neste caso, pode defender o antibiótico de eleição, que seria o imipenem, já? Em caso de infecção, não está aqui para os termos. E a sonda nasogástrica, pode vir como perguntita. Doutor, na última vez que han perguntado, também ha sido já por esses meses, esses últimos que han dado exame de grado, han perguntado se pode utilizar a sonda nasogástrica no tratamento e qual era o objetivo, já? Então, se pode, incluso antes, não vê? Já se internava o paciente em MPO direto com a sonda nasogástrica. Porque esse paciente, antes, se dizia que se quedaria em MPO aí mínimo 3 dias. Então, vocês imaginam, mínimo 3, poderia quedar mais, sem receber nenhuma alimentação, não vê? Então, vocês iam diretamente com sonda, para poder fornecer essa alimentação parenteral, já? E também a sonda ajuda neste desconforto gástrico, descompressão gástrica, descompressão abdominal, já? E diminui, assim, um pouquinho a clínica do paciente, já? Então, se pode utilizar a sonda. O objetivo é tanto para a alimentação, para o aporte de nutrientes, não? Uma alimentação líquida que ingressa, e aí, por ser líquida, estimula menos, não vê? E também para descompressão gástrica, já? Aí, pode ajudar na clínica do paciente, já? Hasta aqui tudo bem com o tratamento? Isso é o que tem que estar em suas ordens médicas, já? Quando estão praticando a história clínica.
Complicaciones. Complicaciones de pancreatites, temos abscesso, coleção de pus, pode haver pseudoquiste. Pseudoquiste é bem comum, como complicação. Aqui tem uma imagem de um pseudoquiste, acúmulo de líquido, paredes bem delimitadas, pero generalmente se resolvem solitos, não necessita intervenção aí quirúrgica. Também a ascites, pode levar uma peritonites, necroses, não? Temos visto que as necrohemorrágicas, se há necrose, pode haver aí infecção, levar uma peritonites. Derrame pleural também aqui como complicação. O derrame pleural, doutores, se disse que está em gris para vocês, para que não ingressem aí, para que não lhes perguntem fisiopatologias, mais complicado explicar, Pero se dizia que por translocação, por translocação, nesse sentido hacia o lado esquerdo, generalmente é mais comum por la posição anatômica do pâncreas, não? Por translocação da infecção, podia passar por mão esquerda, generando um derrame pleural, E aí vamos estar repassando aqui, vamos repassar só hasta aqui hoje, Assim vamos finalizar na próxima classe, que é cortito. Vamos falar de los critérios pronósticos, Critérios pronósticos, vocês têm que dominar sim ou sim para seu exame de grau. Principalmente Hanson, que é o mais perguntado, disparado, é Hanson, e Atlanta também estão perguntando, Nos outros também é importante repassar, não vê também aí o conhecimento general, se eles perguntam que mais ou que outros, não para que vocês possam defender. Perdão, doutores. Então, quando digo critérios pronósticos, tenho aqui 4. Hanson, Atlanta, BSAP e Glasgow modificado. Critérios de Hanson, que é o mais perguntado. É um critério utilizado para diagnóstico de pancreatites grave, Esse critério de Hanson vai valorar o paciente em 2 momentos. Um é o momento que ele em consultório, em consulta, ou por emergência, e o outro é às 48 horas, aos 2 dias. Em 2 momentos vai valorar. E em cada um desses momentos vai valorar estes parâmetros, Então, temos aqui um mnemotécnico. Ao momento, valora liga, não vê? Liga de momento, e às 48 horas, valora Charlotte. Então, liga e Charlotte, para que vocês memorizem aí os parâmetros. Hanson nos disse que maior ou igual a 3 é pancreatites grave. Cada parâmetro destes, doutores, equivale a 1 ponto. Então, vou valorar, vou somar. Se meu paciente tem maior a 3 critérios, maior a 3 parâmetros, já é pancreático grave, Que vou valorar ao momento? Leucocitoses, LDH, idade, glucosa e ASH, Esse ASH é lá de hígado, não vê? Necessito memorizar os valores? Generalmente, os doutores não lhes perguntam com valores, Sí ou sí têm que saber os parâmetros, porque isso sí é pergunta. Se vocês podem memorizar os valores, se é que têm facilidade de memorizar e tudo isso, ok, beleza, está muito bem. Pero se não, mínimo os parâmetros, Mínimo os parâmetros. Ou então, memorizem o que são mais fáceis, por exemplo. Às vezes é difícil memorizar toditos, pero às vezes tenho facilidade de memorizar que a idade é maior de 55 anos, que a glucose é maior a 200, que a leucocitose é maior de 16.000. Não? Então, vou para o que é mais fácil, memorizo alguns. Quando estiver mencionando, posso mencionar. Doutor, ao momento valora uma leucocitose aí maior a 16.000, valora LDH, valora uma idade maior a 55, valora uma glucose maior a 200 e valora ASH também. Ou seja, não deixei de mencionar toditos. E o que me acordo valores, vou mencionando, E às 48 horas seria cálcio, decremento de hematocrito, aumento de úrea, líquidos perdidos, PO2 e déficit de base, Repassando aqui a primeira vez, parece que é difícil, que não vão lograr, pero sim vão memorizar, Repassem, a cada dia, dê uma miradita. Lega Charlotte, vou memorizando. Lega Charlotte, vou memorizando, De a pouquinho vão a poner. Vocês têm tempo, não?
Algunos todavía no tienen fecha para exame de grado. Entonces, com calmita van a poder, já? Depois, temos aqui o critério de Atlanta, também é um critério pronóstico, já? Pero vai classificar a pancreatites em leve, moderada e grave, já? Leve, sem complicações. E ustedes já aprenderam a olhar em pancreatites aguda, que a leve é autolimitada, se resolve em hasta 72 horas, não vê? Sem complicações. Moderada e grave, vamos falar de disfunção orgânica, já? Pero a diferença é que essa disfunção orgânica na moderada é menor a 48 horas, ou solamente apresenta complicações. E em la grave, essa disfunção orgânica não é reversível dentro das 48 horas, ou seja, ultrapassa, é maior a 48 horas, já? E isso que está aqui em gris para vocês são alguns parâmetros só para valorar disfunção orgânica, já? Então, uma sistólica aí menor a 90, um PO2 menor a 60, uma CRE elevada, já? Um sangrado gastrointestinal, já? Esses são parâmetros que podem indicar aí uma disfunção orgânica. Depois, temos o critério pronóstico de BISAP, já? Aqui está bem o esquemita para vocês. BISAP, cada letra é um parâmetro, já? Então, vocês têm aqui B de boom, a letra I seria de inconsciência, para me acordar de nível de consciência, já? A letra S seria de CIS, se acolhe em CIS, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, tá vendo? Então, se o paciente está aqui com uma infecção, não vê, secundária, está tornando essa pancreatite mais grave. Então, vocês vão valorar aqui esses parâmetros: frequência cardíaca, respiratória, temperatura, leucocitos do paciente, que pode apresentar uma taquicardia, uma taquipnia, hipotérmia ou febre, uma leucopenia ou uma leucocitose, já? Aqui está com valores, não? Pero pode mencionar assim também, vamos ver cada um. A letra A, aqui de BISAP, é age, vamos ver? Age, que em inglês é idade, já? Então, é uma idade maior a 60 anos. E a letra P, P de pulmão, pulmão, pleura, derrame pleural, já? Para que se acolhe. Se acorda que derrame pleural está aqui como complicação, então, BISAP valora dentro desses parâmetros se é que o paciente está cursando aqui com essa complicação, já? E o último critério pronóstico seria de Glasgow modificado, que se vocês observam, já, são os mesmos parâmetros que estão em Hanson. Pero aqui em Glasgow modificado, eles estão mesclados, não está separado, não? Ao momento e às 48 horas. Aqui está todo mesclado, minha. PO2, que está em Charlotte, leucocitoses e cálcio, que está em Lega, não vê? Cálcio está em Charlotte. Leucocitose e glucosa lideate está em Lega, úria está em Charlotte. O único que tem que aprender a mais aqui seria albúmina, já? Então, vocês aprendem Hanson e AC também defender Glasgow modificado, já? Tudo bem acá com os parâmetros, com os critérios pronósticos? Como estamos? Tudo bem? Tudo bem? Teremos 2 minutitos, a ver se logro em 2 minutitos. Critério tomográfico, também é pergunta prevalente de exame de grado, já? Critério tomográfico de Baltazar. Então, a tomografia, eles haviam comentado, utilizamos para visualizar se há necrose, não vê? Aí, em o pâncreas. Então, na tomografia, temos aqui esses parâmetros, não é espontâneo. 0 é quando esse pâncreas está normal, não há nada. 1, esse pâncreas está agrandado, edematizado. 2, esse pâncreas está inflamado, já? O 3, há uma acumulação de líquido, aqui é só uma, já? E 4, quando há 2 ou mais acúmulos de líquido.
ou incluso pode haver presença de gás, ¿ya? Se há presença de gás, isso nos indica uma necrose infectada, ¿ya? E quando temos aí necrose infectada, isso sim é indicação quirúrgica, ¿ya? Indicação quirúrgica. E aí se acuerda, não, da primeira classe, creio que o Dr. Rafael não ha mencionado, que a pancreatite aguda, um abdômen agudo inflamatório, não vê? No quirúrgico, pero que se apresenta aqui essa necrose infectada, não vê? Se vuelve um abdômen agudo quirúrgico, ¿ya? Pero a cirurgia acá não é para extirpação, não é para sacar o pâncreas. A cirurgia acá é para fazer limpeza dessa zona aqui que está necrosada, ¿ya? O nome do procedimento, que incluso ha sido perguntita de exame de grado esse ano, necrosectomia, ¿ya? Então, retirar aí a parte que está necrosada, ¿ya? Em la tomografia, essa necrose também nos pode ser dada em forma de porcentagem, ¿ya? Então, se temos 0, é nulo, 2 é menor a 30% de necroses de todo o pâncreas, vamos ver? 4 de 30 a 50% e 6 maior a 50%, ¿ya? E critério de gravidade, temos a parte 2, a parte 2 UTI. Vai valorar o paciente em UTI, é paciente grave também, não como disse o nome. Vamos valorar signos vitais do paciente, principalmente frequência cardíaca, pressão arterial sistólica. Esses dois é que utilizamos para valorar se o paciente está hemodinamicamente estável, já? Pressão PO2 também, todas podemos valorar, já? Saturação, temperatura, hemos visto lá, o PO2 não é signo vital, já? Perdão. Temperatura também. A idade aqui, 55, maior a 55, 60 anos, é critério de gravidade. Já? Hemos visto 55 anos em Hanson e hemos visto maior a 60 anos em BISAP. Vamos ver? Vamos valorar a saúde crônica do paciente, se é que esse paciente tem alguma enfermidade base, já? E laboratórios. Que laboratórios, doutor, vas a valorar aqui nesse critério? Mira, laboratórios, posso mencionar qualquer destes aqui de Hanson. Doutor, leucocitos, LDH, glucosa, úria, não vê? Creatinina também ingressa, albúmina também ingressa, cálcio, não vê? Então, qualquer desses parâmetros que hemos mencionado, podem ingressar aqui como laboratórios no critério de gravidade, já? A parte 2 ha sido perguntita, recém, não perguntado. Não é comum que perguntem, pero saiu, já? Por essas semanas atrás saiu o critério a parte 2. Baltazar e Hanson, sim ou sim, tem que memorizar, já? Alguma pergunta dessa parte? Como estamos? Tudo bem? Alguém quer perguntar? Escutei um áudio. Bueno. Querem finalizar as CITES ou derramos para a... O que seria essa saúde crônica do a parte 2? Saúde crônica do paciente, se tem alguma enfermidade de base, não? Se é um paciente diabético, hipertenso, se é um paciente com alguma insuficiência cardíaca, alguma enfermidade cardíaca, não é? Isso seria. Querem finalizar as CITES ou para a próxima classe? Como estamos? Depende dos tetes, me digam. As manitos, a ver. Nádia, deja para a próxima, doutora. Sí, doctora, yo también quiero que para la próxima semana, porque hay mucha información de vía biliares, ya páncreas, y es mucha información. É bem pesadito. Também no grupo presencial também hemos avançado só hasta cá e as CITES hemos deixado para a próxima, porque realmente pancreatites é muito.
Pero lo importante de hoy es si han entendido todito lo que hemos explicado, las fisiopatologías, todo o tratamento, ¿no ve? Para que ustedes puedan ahora solo repasar y memorizando y practicando historia clínica, ¿ya? Pero antes de irnos, hay una preguntita que quiero hacer. Doutor, se lhes perguntam classificação de pancreatites em dia de seu exame de grau, que vão responder? Aguda e crônica? Aguda, Edematose, edematosa, necrohemorrágica. Quem dá mais? Rafael, como que você responderia? O Rafael, não sei se Hematose. edematosa, necrohemorrágica. Quem mais? A ver quem sigue com os outros. Ana Beatriz. Miriam, Andressa. A Andressa falou, né? A dermatose necrohemorrágica. Miriam. Em dia de seu exame de grado, ¿no ve? Ustedes pueden, van a perceber com a prática que vamos estar treinando, que ustedes pueden conduzir um pouquinho seu exame a seu favor, ¿ya? Ustedes sempre vão a levar para onde se sentem mais confortáveis em defender, ¿ya? Pero acá en ese ejemplo de la clasificación, es más seguro, más sencillo que ustedes lleven para pancreatitis aguda. Les había dicho ao início, o nuestro paciente, o mais comum é o pancreático agudo. Então, vamos ao máximo levar a defesa para pancreatitis aguda. Se nos perguntam classificação, isso aqui é mais sencillo de defender. Doutor, edematosa e necrohemorrágica. La edematosa é leve, autolimitada, se resolve em hasta 3 dias. E la necrohemorrágica é considerada grave porque pode haver necrose hemorrágica. E aí me pode perguntar os signos, não vê? Por que ocorrem os signos? E me pode perguntar a fisiopatologia, ¿ya? Que aqui só tenho que aprender uma fisiopatologia. Mientras se leva para a pancreatitis crônica e aguda, não vê? Aqui, de objetivo solo há que principal causa é o alcoolismo crônico, pero se menciona que o paciente pode generar diabetes, tenho que explicar a fisiopatologia. Me vai perguntar por quê, doutor? E aí me vai explicar o que hemos explicado ao início. Ah, doutor, pode apresentar interesse esteatorreco. Por quê? Aí tenho que explicar a fisiopatologia que lhes explicado, não vê? Então, é mais sencillo levar para a edematose necrohemorrágica. Se o doutor quer pancreatitis crônica, me vai levar, não vê? Eu contesto edematose necrohemorrágica, pero o doutor vai seguir. Não, doutor, pero hablame de la crônica, e vai conduzir. Ou então, se levo para edematose necrohemorrágica, respondo bemzito, listo, próxima pergunta, já? Então, você sempre para o mais sencillo. Você entendeu essa parte? Sim, doutora. Sim. Ya, entonces vamos, buenas noches, están ahí cansaditos, ¿no ve? Hasta Boa la próxima. noite. Chao, chao, con Dios. graças, Thay. Chao, chao, nada, imagina.